Cara, eu já estava num super bate-papo aqui com o meu próximo convidado, falando sobre a importância da autoestima feminina. Estou recebendo aqui o Carlos Peixoto, que é palestrante. Seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigado. Bom estar aqui com você. É um prazer, Bárbara, estar aqui com você para falar de um assunto tão importante quanto a autoestima, em especial a autoestima das mulheres. É uma paixão para mim. Que legal. Você palestra em específico para as mulheres, Carlos? Como é que é? Ou não, no geral? Na realidade, eu sou profissional da beleza, eu sou um cabeleireiro. Tá brincando? Sou cabeleireiro. Ah, que legal! E eu comecei com o visagismo. O visagismo é a arte de você trazer um corte de cabelo de acordo com o formato de rosto e com a personalidade da pessoa. Quando eu fiz esse curso, eu fiquei apaixonado. Eu falei, ótimo, a partir de agora eu tenho as ferramentas certas para entregar os cortes perfeitos. Só que eu percebi que, apesar de fazer esses cortes, apesar de ter essa técnica e de fazer isso, as pessoas não aceitavam a mudança. E aí eu fui entender que o negócio era muito mais profundo, era muito mais sobre autoimagem e autoestima. Porque geralmente a mulher, ela chega para mudar o cabelo ou em dois momentos, né? Ou quando ela tá muito feliz e ela quer colocar isso para fora, ou quando ela quer mudar. Sim, né? sim, Quer tá passando por um momento, separou, sei lá, alguma questão que ela quer trazer um refresh para a vida dela, né? E aí você, nesse aspecto, o cabeleireiro acaba sendo um psicólogo, aquele que a pessoa traz, né? Ali as preocupações, enfim. E como é que foi, então, para você essa questão de se importar com a autoestima da mulher e mostrar isso para ela? Porque geralmente é difícil a gente ver, né? Assim, um homem que se importa com isso. Com a autoestima. É. Olha que interessante. Quando eu comecei a isso, eu tenho esposa, eu tenho filha, eu vi na minha família, eu contei assim, e 10, 12, 15 mulheres da minha família, entre as minhas tias, passaram por relacionamentos abusivos. E aquilo sempre mexeu muito comigo. E aí, quando eu comecei a estudar nessa área, eu comecei a perceber que as mulheres traziam consigo traumas e marcas do seu passado que muitas vezes eram coisas pequenas, né? E a autoestima é muito mais sobre você se conhecer. Não é o que aconteceu, é o valor que você dá para aquilo que está acontecendo. Por exemplo, eu tenho uma testa enorme. Eu sei que a minha testa é grande. Mas, Carlos, de 0 a 10, o quanto ela te incomoda? Então, a autoestima é muito isso, né? Você tem uma autoestima, todos nós temos uma autoestima, todos estimamos aquilo, que seja físico, seja uma habilidade, todos nós estimamos. E aí ela é baixa, quando ela é baixa, aí é que tem um problema. E aí é onde precisa começar a trabalhar, né? Porque a gente ouve muito falar sobre autoestima e às vezes a gente nem sabe o que significa realmente a autoestima, né? Fala um pouquinho pra gente desse significado no mais profundo, assim, Carlos. O que é a autoestima feminina? Vamos lá. A autoestima é a estima que você dá. Toda vez que você fala autoentendimento, está falando de você. Auto é sempre de mim. Autoconsciência. Quando você fala aí, a estima é uma estima que você dá para algo. Então, quando eu me vejo, eu vou dar um exemplo simples. A criança que ela está na escola, a criança quando ela está na escola, ela tem 2 irmãos, por exemplo, 2 irmãos. E aí um cresce, um é bom em matemática e o outro não é tão bom em matemática. A outra é bom em português. Quando essa criança vai desenvolvendo, um é sempre melhor que o outro. Ela é boa em português, a outra é ruim em matemática. E os pais vão falando, olha, seu irmão é muito bom em português, mas você nem tanto. Ela vai e faz as provas demonstram o quê? Que ela realmente é ruim em português e boa em matemática. E isso vai criando nela aquela percepção, uma estima que ela dá. Eu sou ruim em matemática. E aquilo a pessoa leva para a vida porque foi o que ela aprendeu sobre estima, autoestima. Nossa, é forte isso, né? A gente viu até na semana que passou um caso que o Brasil comentou, né? Vamos colocar aqui em pauta o caso da Luísa Sonza, onde acontece toda aquela questão, que ela foi traída, enfim, ela traz à tona isso. E aí teve uma fala, né, dentro do poema que ela escreve, que me chamou muita atenção. E aí ela fala, né, da tia, da mãe, de várias mulheres que ela viu passar por isso. Inconscientemente, ela traz aquilo como um fato, um ciclo de repetição para que isso aconteça. E sem ela perceber, ela atrai
o traidor para ela. Você acha que... Eu fiquei pensando nisso, até comentei nas minhas redes sociais. Você acha que tem um embasamento, isso que eu pensei, sobre essa questão? Quando nós estudamos, quando vamos estudar um pouco sobre isso, tem o Dr. Maxwell Maltz, um cirurgião plástico americano, que ele escreveu um livro muito famoso, né, um dos best-sellers mundiais, que ele fala sobre psicocibernética, e no Brasil veio com outro nome. E ele fala a respeito disso. Nós tendemos a atrair aquilo que é parecido com a gente. Então, se você, geralmente, uma filha que viu os pais passar por relacionamentos abusivos, ela tem uma tendência a buscar homens abusadores. Isso é terrível, porque como é que funciona? Ela viu o seu pai tratando ela mal dentro de casa aos 6 anos, aos 8 anos, não via em casa, ela agradava, ela viu o pai fazendo coisas ruins com a sua mãe, e ela foi passando o tempo e ela foi crescendo, vendo tudo aquilo ali. Um dia que ela chega à idade adulta, se ela arruma um rapaz e ela começa a namorar e aquele rapaz é bom, aquele rapaz é um cara legal, é atencioso, internamente ela vai dizer assim, isso não é legal. E ela acaba indo buscar um que é semelhante ou parecido com o seu pai. Então, como você falou, tem um fundamento, né? Muito bom. Hoje a gente tem a autoestima, que é uma palavra muito conhecida, e a autoimagem. E às vezes a gente acha que é a mesma coisa. Eu queria que você me falasse um pouquinho dos dois. Você já falou da autoestima, mas eu queria que você me falasse um pouquinho da autoimagem. Como que a gente consegue deixar esses dois alinhadinhos ali? A autoimagem é a imagem que nós temos a respeito de algo. Então, por exemplo, você, Bárbara, tem uma imagem sua como mãe, você tem uma imagem sua como esposa, você tem uma imagem sua como apresentadora, você tem uma imagem sua como filha. E a estima é a nota que você dá para essas imagens. Como uma apresentadora, de 0 a 10, que nota você dá? Como você se vê como apresentadora? Não, eu me sinto uma apresentadora nota 10. Né? E é uma apresentadora nota 10. Como você se vê? Então, a autoimagem é a imagem que todos nós temos. Ela é construída. Então, as meninas, os filhos, essas imagens são construídas desde o ventre ali. Depois que nasce, essa criança, ela vai sendo construída. É construída pelos pais, é construída pela escola. E aquele exemplo, se a criança está na escola, e aí ela, sei lá, tem uma orelha que é um pouquinho maior, e aí uma amiguinha chama ela de orelhuda. Aquilo vai criando nela uma imagem, só que uma criança não se vê com uma orelha grande. O que é uma orelha grande para uma criança? Para nós que somos um pouquinho mais velhos, a gente lembra do Dumbo, né? Então a criança não se vê com uma orelha um pouquinho maior, ela se vê com uma orelha, se vê o Dumbo, ela se vê com uma orelha enorme. E o que acontece? Quando essa criança ela chega ali, a idade de 12, 16, 20 anos, ela lembra desse fato. Mas ela não lembra do fato, ela lembra de uma criança de 3, 4 anos contando uma história para uma mulher de 20 anos. E aí chega muito mais exagerada, se você não ressignificar isso, realmente é muito complicado. Até estava conversando aqui com o Carlos, antes da gente entrar aqui no ar, que hoje aconteceu um fato super curioso, né? Em casa, onde a minha filha começou a chorar. Eu falei, o que foi? Ela, ai mãe, eu sou feia, mas por que você está falando isso? Porque ela tem um sinalzinho de nascença aqui, e a gente até brinca, fala que é o coraçãozinho dela. E até então estava tudo bem, ela amava aquilo. Só que uma das melhores amiguinhas dela da sala disse que aquele sinalzinho fazia com que ficasse feio. Era feio aquilo. Então aí ela começou a perceber que aquilo realmente poderia ser algo que deixasse ela feia. Eu sentei, conversei com ela, expliquei. E aí, na hora você fala, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Porque a gente é pego de surpresa. Sim. E aí eu falei pra ela, né, sobre a questão da gente ser identidades únicas. Sim. E aí eu peguei um papel, coloquei a identidade dela, carimbei a dela, carimbei a minha, o dedinho, né? E coloquei, olha, como a gente é diferente e a gente é único. E aí pus na lancheira dela, assim, ela sabia um papelzinho escrito, você é única. Né? O que mais eu poderia ter feito ali para não deixar ela levar isso para vida adulta, por exemplo? O que você fez foi perfeito, porque muitas vezes o pai ou a mãe ignora a questão da criança. Vai dizer para a criança, mas bobagem, você é linda, tal, não. Mas você fez algo que faz essa criança ressignificar. Se a sua filha, se ela entender que aquele sinal é algo maravilhoso, é algo que Deus colocou nela, é algo que vai fazer a diferença,
é algo que as amiguinhas dela, quando ela estiver maior, vão copiar e vão pintar de caneta. E aí nós lembramos da Angélica que tinha uma pintinha na perna, que era um sucesso. A boneca da Angélica tinha pintinha na perna. Então todas as meninas queriam ter uma pintinha na perna. Então se você explicar isso e ela entender isso, fechou. Né? Então ufa, tô no caminho certo. Tá no caminho certo, sim, com certeza. Muito bom, Carlos. Uma outra coisa que eu queria te falar, as mídias sociais, né? A gente sabe que hoje a internet está aí, é um campo de comparação sem fim. E aí, isso acaba trazendo para nós mulheres aquela questão. A gente vê uma mulher que acabou de ter o bebê, aquela barriga perfeita, né? A gente vê aquela mulher que viaja o mundo inteiro e a gente, no máximo, que vai ali para Santos, né? E a gente acaba colocando essa comparação. Até que ponto as redes sociais, a internet, pode mexer com a nossa autoestima como mulher? Olha, isso hoje é uma das maiores armadilhas que tem, é exatamente essa questão. Há muito tempo que a TV, que os comerciais, os patrocinadores, eles vendem aquilo que não é palpável. Quando a gente olha, por exemplo, a Victoria's Secret, uma mulher de 1,75 m, uma mulher de 1,80 m, pesando 49 quilos, é impossível. São algumas pessoas no mundo que conseguem ter aquele corpo e quando você vai ver o dia a dia delas não é aquilo. É muito fácil sorrir naquele momento porque elas estão sorrindo com a câmera, é o trabalho delas. Mas as pessoas estão ficando em casa e elas ficam subindo o feed do celular. E aí tem a armadilha da comparação. Elas comparam o pior dela com o melhor daquelas pessoas. E isso só te traz tristeza. Só traz tristeza. Porque muitas vezes você vê aquela pessoa que está sorrindo, que está fazendo aquele sorriso lindo para a câmera e que tira foto, que está nessas praias. Muitas pessoas alugam um carro para ir para os lugares e elas fazem as fotos e ali elas fazem uma sequência de fotos, alugam casas para poder fazer sequências de fotos para quem está em casa desejar aquilo. Então você pode olhar tudo aquilo, mas você precisa saber realmente quem é você. É você, é a sua identidade que vai valer a pena no final. Então, se você sofre quando olha essas fotos, é melhor você diminuir, é melhor você fazer alguma coisa que realmente vai te acrescentar. Né? Dá aquela limpada, né? Se você vê uma coisa que não está te edificando, para que você vai ficar se torturando, né? Sim. É que você falou, achei muito legal isso que você falou. Você olha o melhor da pessoa e compara com o seu pior. É injusto até essa comparação, né, Carlos? Porque a gente vai estar se comparando, às vezes, com vamos supor, uma Beyoncé, que é milionária, tem uma carreira. E quantas Beyoncés existem no mundo? Poucos, né? Então, vamos olhar quem está do nosso redor, né? As pessoas que estão do nosso redor e a gente pôr o pé no chão, que eu acho que isso é muito melhor. Mas também ter uma boa autoestima, uma autoestima elevada também faz bem. Faz a gente chegar em bons lugares também. Se Beyoncé não tivesse autoestima elevada, não seria Beyoncé? Não seria, com certeza, com certeza. Não é? O que pode me trazer de bom ou até levar para os meus relacionamentos, para o meu trabalho, essa autoestima bem resolvida? Veja, uma baixa autoestima, ela atrapalha até na sua relação com Deus. Carlos, mas como assim? Como que uma autoestima baixa me atrapalha com a relação com Deus? A pessoa, quando ela não se acha merecedora, ela não acha que Deus a perdoou. Então ela não consegue se ajoelhar e falar, Deus me perdoa, porque ela não se acha digna de ser perdoada. Isso é você não se valorizar. Então, quando você, no trabalho, se você tem uma autoestima baixa, aqui falando, se você tem uma autoestima baixa, você chega no trabalho e a pessoa não te dá bom dia, você fala assim, ela não me deu bom dia, porque ela não gosta de mim. Ai, ninguém gosta de mim. E aí ela começa a se vitimizar. E aí quando você sabe quem é você, quando você tem a sua identidade bem definida, essas coisas não te atrapalham. Essas coisas não movem você. Você é movida por aquilo que você acredita. E uma das coisas que eu sempre falo, se você quer ter uma autoestima elevada, você precisa estar em paz com o seu passado, feliz pelo seu presente e com uma grande expectativa de futuro. Olha, amei isso é verdade, né? Às vezes a gente fica só pensando, quando passou, eu era tão feliz naquela época, né? Ou quando eu chegar lá, eu vou ser feliz, e a gente esquece de
viver o melhor que a gente tem agora, né? E cada fase é uma fase. Não adianta, né? Uma coisa que eu não gosto que tem na internet é quando vem aqueles TBTs, né? Certo. Então aí traz uma foto de 5 anos atrás. Certo. Que você não teve filho, não tinha filha, nada, você estava magra, você estava arrumada, não tinha preocupação. E aí você olha, aquilo vem e você fala... Meu Deus, eu era feliz naquela época e não sabia, né? Eu acho que até a gente se comparar com a gente mesmo do passado é algo que é ruim pra gente, né? Como é que a gente pode, por exemplo, numa fase ruim, aprender a ter autoestima, Carlos? Primeira coisa é você entender que você precisa estar em paz com o seu passado. O que seria em paz com o seu passado? É você ressignificar as suas histórias. Eu tenho uma amiga, eu estava conversando com ela um outro dia, e ela hoje é uma empresária muito bem sucedida, é realmente uma mulher que saiu da média ali, e eu conheço já há alguns anos. E ela falou assim, Carlos, a minha filha está fazendo agora 32 anos, e eu lembro quando nós fomos para o hospital, eu tinha apenas um moletom rosa. Que ódio que eu tenho quando eu olho para aquela mulher morreu, aquela mulher para mim não existe. Eu falei, não, é o contrário. Aquela mulher foi que trouxe essa guerreira até esse momento, foi aquela mulher que passou por divórcio, que passou por tantas dificuldades, que enfrentou um câncer, que chegou no nível dessa empresária. Você tem que um dia ressignificar essas histórias. É um dia você estar em casa e você mostrar para aquela mulher, falar assim, venha ver a casa que você tem hoje, venha ver as joias que você tem, venha ver tudo que você tem hoje, tudo que você conquistou. Eu sou muito grata, porque um dia, com todas as dificuldades, mesmo apenas com um moletomzinho velho, você foi uma guerreira e você enfrentou todas as adversidades e hoje você está aqui. Hoje nós estamos aqui. Então, se você ressignificar as suas histórias de 10 anos, de 15 anos, você sempre vai estar bem, porque o seu passado está muito bem. E o futuro? Aí eu começo a projetar as coisas que eu quero para o meu futuro. Mas esse futuro não pode existir ansiedade sobre ele. Você precisa se ver, você se vê uma apresentadora, você se vê a sua filha, no caso da Bárbara, você vê a sua filha já como crescendo, seja na escola, seja no trabalho, uma moça, mas aquilo não te traz ansiedade, aquilo só te traz paz. E aí quando você tem paz a respeito do seu futuro, a sua autoestima com certeza vai acompanhar. E a gente vê, até você falou sobre essa questão, né? Muita gente que tem dinheiro, muita gente que é rico, muita gente que é bonito, que é bem sucedido, mas que não é feliz. Que tem muita gente que é infeliz e tem essa estima lá embaixo. Você vê a pessoa ficar com depressão, tem ansiedade, e aí tem gente que olha e fala, se eu tiver dinheiro, se eu ficar rico, eu vou ser feliz e acabou todos os meus problemas. Aí quem é rico olha e fala, ai, se eu tivesse um carinho da minha família, eu ia estar feliz, né? Então, assim, no fundo, as pessoas, elas estão em busca, tanto quem tem dinheiro, quem não tem, quem é bonito, quem não é tão, né? Estão em busca de algo para preenchê-las. E às vezes é difícil encontrar, né, Carlos, preencher esse vazio. Como fazer para preencher esse vazio? Isso é uma ótima pergunta. Eu estava vendo um vídeo do Mike Tyson. Aquele homem foi um dos maiores lutadores, uma lenda do boxe. E ele falou algo que chocou. Os entrevistadores perguntam assim, Mike, qual foi o melhor momento da sua vida? E ele falou, os 3 melhores anos da minha vida foi quando eu estive na prisão. Que loucura! Como que... Aí o cara perguntou assim, você ganhava 30 milhões de dólares por luta? Ele falou, mas ali eu encontrei a paz. Ali eu encontrei a paz. Nós tivemos recentemente, infelizmente, uma mulher linda, uma campeã mundial, que tirou a própria vida, pelo menos é o que a gente sabe até esse momento. Por que essas coisas acontecem? Porque muitas vezes você tem uma estima, você tem uma imagem perfeita em algumas áreas da sua vida, e em outras áreas você é totalmente deficiente. E o grande equilíbrio não é jogar debaixo do tapete as coisas que estão acontecendo. O equilíbrio é você ajustar. Agora, como esse mês que nós estamos passando, é você ver em áreas que você é muito boa, mas tem áreas que você é deficiente. Procure alguém que possa te ajudar na área que você não é boa. Talvez seja uma questão do seu passado, seja a questão aí, falando das mulheres, seja uma questão que você passou na sua infância, seja um abuso, seja o que tenha acontecido. Procure alguém para você ressignificar esse passado, para você resgatar essa criança sua, né? Ou essa moça, essa adolescente, aquilo que aconteceu. No momento que você fazer isso, realmente você resgata a sua autoestima e você eleva.
E sempre olhe, se o seu momento atual não é o melhor momento da sua vida, comece a visualizar o futuro. Porque o futuro nós podemos construir. Nós estamos aqui não sei há quanto tempo, mas talvez, sei lá, 10, 15 minutos. Não dá para voltarmos mais atrás. O que darmos é para nós irmos para frente, é para nós corrigirmos, nós podemos falar as novas coisas. Posso ter errado algumas coisas aqui na minha fala, mas não dá para corrigir mais. O que eu posso é falar melhor na próxima. Então, sempre buscando o futuro. Eu estava assistindo uma palestra do Augusto Cury, eu gosto muito, né, dele, e aí ele falou uma frase que me, assim, ela fica na minha cabeça dando volta e eu achei fantástica, que ele fala assim: o que você faria se você fracassasse na área que você é especialista? Porque ele conta o relato que a filha dele chega para ele e fala: pai, você dá atenção para todo mundo, você ajuda tanta gente, eu queria um tempo com você, queria ter tempo com você. E ele fala: uau, na área que eu sou especialista, eu tenho fracassado na minha casa. E às vezes a gente traz essa questão, né, de quantas vezes nós somos bons em algo e a gente fraqueja naquela questão e a gente vê isso como uma coisa ruim. E nem sempre isso é uma coisa ruim. Nem sempre a gente passar por um momento e a gente se sentir fraco é ser ruim. A gente, muitas vezes a mulher principalmente, ela tem uma carga muito de que a gente tem que ser forte o tempo todo, a gente tem que ser guerreiro o tempo todo, a gente tem que dar conta o tempo todo. E é tão cansativo isso, Carlos, é muito cansativo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão assistindo sobre isso. Sobre a gente precisa dar conta de tudo. Como é que a gente faz para equilibrar tudo isso? Isso é uma boa pergunta, Bárbara. O que você pode fazer, mulher? Dê o melhor que você puder, sem exagero. Sem exagero. Não faça nada pelos seus filhos, pelos quais você vai cobrar que você fez dele depois. Faça aquilo que é possível fazer. Cuide de você. Tem algo que eu acho fantástico, Bárbara. Quando nós viajamos de avião, nós entramos no avião, sentamos na cadeira e aí vem a preparação do voo. E aí fala o seguinte: em caso de despressurização, coloque primeiro a máscara em você, depois coloque na pessoa que não pode fazer. Por que colocar primeiro em mim e depois no meu filho, na criança, seja de quem for? Porque se eu colocar primeiro nela, eu não vou conseguir colocar a máscara em mim. E aí, para a nossa vida, como nós podemos fazer? Cuide primeiro de você. Quando você estiver bem, você cuida do outro. É muito fácil cuidar do outro quando você está bem. Então, cuide primeiro de você. Essa palavra as pessoas dizem que fugiu. Muitas vezes você fala assim, quando a pessoa quer cuidar só dela, né? Egocêntrica? Egocêntrica. Não, não é egocêntrica, não, porque você não cuida do outro se você não cuidar primeiro de você. Muitas pessoas, Bárbara, elas fingem estar cuidando do outro porque ela está deixando de cuidar de si própria. Ela quer cuidar muito do outro, porque aonde existe exagero, existe uma carência. Toda carência exige, todo exagero esconde uma carência. Tudo que é exagero, seja no esporte, seja no que for, esconde sempre uma carência. Então esse negócio de cuidar muito do outro significa que você está negligenciando alguém e esse alguém pode ser você. Então a dica, cuide primeiro de você. Muito bom, Carlos. Quero te agradecer. Adorei o nosso bate-papo. Quero que você passe seus contatos para quem está nos assistindo, quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, por favor. Meu Instagram é Carlos Peixoto Oficial. O meu contato telefônico é o 11 99331 7657. Muito bom. Fica até o convite aqui para uma próxima. Muito obrigada. E você que está aí nos assistindo, a gente vai para um break rapidinho e a gente já volta, porque ainda tem Hora Mais Doce, tem mais bate-papo. Não sai daí não, tá bom? Fica com a gente. Obrigado a você. Obrigado.